Janis Joplin é a personagem fascinante de mais um episódio do Aposto que Você Não Sabe. Eu vou contar aqui algumas histórias e fatos que vão fazer você ter uma outra impressão a respeito dela. Presta atenção. Fala batera, eu sou Ivan Buzik, baterista do Dr. Sin. Que batera você é? Nunca fez aula? Tá começando absolutamente do zero? Você sempre quis tocar bateria, mas nunca teve tempo ou oportunidade? Você é um batera avançado? Gostaria de inserir no seu estilo ideias novas, levadas diferentes, técnicas que vão te levar para o próximo nível? Está à procura de um método sério, comprovado? A oportunidade que você precisava, eu estou te apresentando agora. O Ivan Buzik Curso Bateria foi feito pensado em vocês todos. Você já deve ter ouvido falar do meu curso 100% online de bateria. Eu tenho muito orgulho que o meu curso está sendo um sucesso dentre os bateristas novos e também os experientes. Tem gente começando do zero, até mesmo sem um instrumento, sem bateria, sem nada, apenas com um par de baqueta, o que é muito legal. E também tem os mais experientes que tudo que eu aprendi em 35 anos como baterista, eles estão somando na técnica deles. Isso é muito bacana. Mas agora eu vou te falar algo muito sério. Durante o confinamento, meu curso está tendo mais de 50% de desconto. E como você sabe, o confinamento está acabando e, obviamente, o desconto. Então aproveite, são os últimos dias com mais de 50% de desconto em 10 vezes. Eu, se fosse você, aproveitaria essa oportunidade. Ela é única, não vai acontecer novamente. Agora é a hora, você terá aulas comigo. Ao longo desses mais de 30 anos, eu criei um método revolucionário e eficiente. 8 módulos, mais de 40 aulas, vários bônus. Acesso vitalício. Você vai poder ver, rever, tudo no seu próprio ritmo. Acompanhamento via WhatsApp direto comigo, para qualquer tipo de dúvida e suporte. Estarei ao seu lado, toda hora, passo a passo, vou acompanhar a sua evolução. Faço questão que você aprenda a bateria da maneira certa, sem erros e sem dor. Só não vou conseguir segurar esse desconto de quarentena por muito tempo mais. Então não desperdice essa oportunidade única. Clique agora no link abaixo e vamos juntos para a batera. Meu amigo e minha amiga, atendendo a muitos pedidos, eu trago aqui a Janis Joplin como uma personagem absolutamente fascinante para uma série como essa, que é o Aposto que Você Não Sabe. Claro que antes você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, aquela coisa toda, vai visitar a nossa loja, tem uns produtos muito legais. E assim, eu quero começar esse vídeo de uma maneira que faça com que você, chegando no final, você tenha um retrato um pouco diferente de toda aquela mitificação que foi feita em torno dela, por ela ter morrido jovem, aquela coisa toda. Logo de cara, você precisa entender que grande parte do comportamento da Janis ao longo da vida, né, da curtíssima vida que ela teve, foi em decorrência do tipo de infância e adolescência que ela teve. Porque desde que ela entrou na adolescência, os pais dela começaram a ficar muito preocupados com o comportamento da menina. Ela, ao mesmo tempo em que ela era o tempo todo xingada na escola, por ela ser feia, por ela ser gorducha, por ela ter um monte de espinhas na cara e o mais grave de tudo, por ela ser considerada amante de negros. Cara, olha bem, nós estamos falando do final dos anos 50, né? Aquele segregacionismo rolando solto. Final dos anos 50, comecinho dos anos 60. Então, assim, era o racismo. E outra, aquele ambiente de universidade, de libertário, não tinha nada. Então ela era chamada de amante de negros, cara. Então, vai imaginando o quadro. Então, ao mesmo tempo em que ela sofria isso que depois a gente passou a considerar como bullying, né? Ou bullying, sei lá. Na época era um negócio barra pesadíssimo. E ao mesmo tempo que ela era o tempo todo ofendida
pela aquela comunidade branquela, sorridente, aquelas loiras, líder de torcida, sabe aquele papo todo? Ela começou a se ligar com uma turma na escola que era igualmente rejeitada pelo sistema, vamos dizer assim. E foi um desses caras, desses amigos dela, que mostrou os LPs de cantoras e cantores de blues, cara, que isso foi determinante para a vida da Janis. O cara mostrou discos da Bessie Smith, da My Rainey, do Lead Belly. Então, assim, tudo isso, e na hora que ela recebeu esses discos e ela começou a cantar junto com os discos, né, que é uma coisa muito comum, ela descobriu uma paixão. Quando ela foi para a faculdade, em 1961, se não me falha a memória, faculdade inclusive que ela não terminou, né, ela carregava o tempo inteiro com ela, cara, uma gaita, né, dentro da calça jeans, e que era um tipo de vestimenta, por exemplo, que não era muito comum para as garotas na época. Então ela andava sempre com uma gaita pequenininha, porque sempre que ela via alguém no campus tocando violão ou cantando, ela se intrometia na cara de pau para cantar e tocar junto, né? Ela sempre foi muito cara de pau. Era como se isso fosse uma válvula de escape para ela dentro daquele sistema que era realmente muito opressor para quem não se enquadrava, né, naqueles padrões de comportamento e padrões estéticos. E além disso, nessa época, ela também se ligava com um pessoal mais alternativo. Inclusive era um pessoal que tinha uma turma que dois dos caras eram editores de uma revista de humor muito antiga e muito razoavelmente famosa dentro daquele circuito universitário, que era uma revista chamada Texas Rangers. E ela, inclusive, ela era meio cara de pau, assim, ela ajudava a vender a revistinha no campus. Foi então que esse comportamento muito diferente que ela tinha em relação às outras garotas, tanto na escola quanto na faculdade, foi, de uma certa forma, esse distanciamento foi que a levou a tentar ter um tipo de comportamento exatamente daquelas cantoras que ela tanto adorava. E principalmente com relação àquela turma da geração beat de poetas, né? Que existia até então, que era um negócio também muito forte. É importante você acompanhar isso que eu tô te falando, cara, porque isso de uma certa forma vai explicar um pouco tudo que a Janis fez no futuro, em termos de atitudes artísticas e mesmo na vida pessoal. Foi então que em 62, acho que dezembro de 62, ela gravou a primeira canção, que chamava What Good Can Drinking Do? E ela gravou numa fita demo. Inclusive essa música, ela só existe numa coletânea, no disco 2, segundo se não me falha a memória, de uma coletânea chamada Janis, que foi lançada em 1975. Um mês depois, ela não aguentou, cara. Ela gravou essa música, ela falou, cara, eu não pertenço a esse lugar. E ela foi embora da faculdade que ela fazia no Texas, né? Ela morava no Texas. E ela foi embora de carona, junto com um amigo chamado Chet Helms, que é um cara muito importante. Eu já vou falar a respeito dele. Logo que ela chegou em São Francisco, que era uma cidade que tinha uma vibe mais libertária, mais progressista, mais livre, né, do que o Texas, ela conheceu, por intermédio do Chet Helms, que inclusive o Chet Helms é uma figura muito importante toda aquela cena psicodélica de São Francisco de 1966 e 1967. Ele acabou se tornando um promotor de eventos e empresário muito famoso. E ele até hoje, os historiadores dizem que ele é um dos pais daquele verão do amor que rolou em São Francisco em 1967. Então, por intermédio do Chet Helms, ela conheceu um guitarrista chamado Jorma Kaukonen, que mais tarde foi guitarrista do Jefferson Airplane, né? Aquela mítica banda. E aí a Jane junto com o Jorma, eles gravaram, acho que, se não me engano, umas 7 músicas. Ela cantando, ele tocando violão, e a mulher do guitarrista fazendo a parte rítmica numa máquina de escrever. Olha que coisa incrível isso.
Essas gravações, elas só existem num disco raríssimo hoje em dia, que chama-se The Typewriter Tape, tá? É um bootleg, um disco pirata, que foi lançado inclusive, quer dizer, foi soltado no mercado, apareceu no mercado depois da morte dela. Que é raríssimo esse disco. Eu particularmente, eu nunca vi esse disco na minha frente. E aí foi em São Francisco que ela começou a se envolver muito pesadamente com drogas e álcool, principalmente heroína. Ela injetava heroína e bebia muito, cara, muito. Pra você ter uma ideia, ela chegou a ser presa, porque ela foi pega roubando uma loja para poder vender os produtos e conseguir grana para heroína. Pra você ter uma ideia, em 1965, ela já tinha perdido tanto peso por causa da heroína, né? Lembre-se que ela era uma garota meio gorduchinha, que assim, até os amigos que também injetavam heroína, cara, ficaram preocupados, porque além de ela usar muita heroína, ela estava tomando metanfetamina, assim como se fosse balinha para pôr embaixo da língua. Até os amigos que eram meio junkies ficaram preocupados com ela. Ela estava tão esquelética que esses próprios amigos que já eram meio viciados, cara, eles arrecadaram uma grana para conseguir pagar uma passagem de ônibus para ela voltar para casa dos pais do Texas. Colocaram ela no ônibus, ela voltou para casa dos pais. Quando os pais viram a filha com 40 quilos, cara, 40 quilos, eles deram um basta, né? E botaram ela na linha. E ela teve que parar com tudo, com álcool, com drogas, teve que, de uma certa forma, meio que se readaptar àquele ambiente. Tem uma época, é uma coisa muito interessante, cara, porque nessa época tem umas fotos dela com aquele tipo, sabe aquele cabelo que tem um coque aqui em cima? Que o pessoal do B-52 usava, né? Mas anos depois eles usaram isso, mas é aquele tipo de cabelo que tinha aquele coque. E ela começou a ter uma vida, vamos dizer assim, considerada normal, né, para aqueles padrões texanos. Mas ela não perdeu a mania de começar a tocar em qualquer lugar que aparecesse junto com o violão. Ela saía e levava o violão e qualquer lugar que desse, ela sentava e começava a cantar e tocar. E era muito curioso, cara, porque era um tipo de dualidade de personalidade, né? Ao mesmo tempo que ela queria ser uma artista, ela estava começando a se enquadrar dentro daquele esquema, quase como que virando uma dona de casa. Ainda mais porque ela ficou noiva de um cara, bicho, que trabalhava com os computadores da IBM em Nova York. Ficou noiva, cara, de um cara que mexia com computação. E aí começaram, ela e a mãe, inclusive, começaram a fazer planos meio, tipo, pô, você vai casar, não sei, né? Ficar noiva, a primeira coisa que você pensa é que você vai casar. Mas aí acabou não dando certo, né? E ela ficou tão mal com esse tipo de coisa que ela passou a consultar um psiquiatra o tempo inteiro, né? Várias sessões. E o psiquiatra, depois ele deu uma entrevista dizendo que ele enxergava realmente essa dupla personalidade dentro da própria Jane. E mesmo assim, cara, havendo esse conflito, ela continuou tentando entrar na carreira artística. Foi nessa época também que ela gravou mais umas 7 canções num estúdio local ali, que foram depois lançados, isso muito tempo depois, foi lançado pelo guitarrista do Big Brother The Holding Company, que é um cara chamado James Gurley. Ele lançou um disco muito tempo depois que ela morreu, chamado This is Janis Joplin 1965, que traz a foto desse disco, inclusive, traz ela com aquele penteado que eu falei pra vocês, né? Aquela coisa meio B-52. E a vida dela teria sido isso, cara, até que o Chet Helms, né? Lembra que eu contei aquele amigo que ela pegou carona para São Francisco? O Chet Helms, em 1966, ele pediu para um amigo dele, Chet Helms, morando em São Francisco, pediu para um amigo dele chamado Travers Rivers para ir até a cidade onde a Jane morava, que era em Austin, e trazê-la de volta para São Francisco. Tipo, vai lá,
encontra e traz ela para cá, porque o Chet Helms estava empresariando uma banda de rock psicodélico que estava com um certo nome dentro daquele circuito de universidades ali em São Francisco, que é chamada Big Brother and the Holding Company. E ele queria que a Janis se tornasse a vocalista. Então ele mandou o cara lá, acha a garota e traz ela pra cá. O Travis foi até Austin, encontrou com a Janis, explicou o que estava acontecendo, e a Janis não teve dúvida, cara. Ela chegou pros pais e falou, tô indo embora de novo, porque surgiu uma oportunidade lá em São Francisco. E ela voltou pra cidade junto com esse cara. E logo que ela chegou, que ela fez alguns poucos ensaios, ela já entrou na banda, em junho de 66. E eles começaram a se apresentar naquele mesmo circuito de universidades ali. Uma das primeiras exigências, isso é uma coisa incrível isso, mas uma das primeiras exigências que a Janis fez para entrar na banda é que todo mundo ficasse longe das drogas. E um dos amigos que mais controlava esse distanciamento dela era um tecladista chamado Stephen Ryder, que depois virou namorado dela e depois voltou a aparecer na vida dela. Eu vou contar daqui a pouquinho essa história. Pra você ter uma ideia, cara, a Janis, ela tinha tanto medo de ter uma recaída, por isso que ela fez essa exigência, que teve uma ocasião, cara, que ela dividia o apartamento dela com aquele amigo, o Travis Rivers, e ela chegou lá, cara, ela entrou no apartamento, ela viu uns amigos do cara já ali dentro, injetando heroína, lá com aquele elástico no braço e tal, não sei o quê. Cara, ela deu um escândalo tamanho ali, que o Travis chegou logo depois, ficou assustado, falou, o que tá acontecendo? Ela falou, esses caras aqui estão se injetando aqui na minha frente, não sei o quê, você tinha prometido que isso não ia acontecer, não sei o quê. Aí o cara tentou dar uma disfarçada, dizendo, não, os caras estão aí injetando mescalina, que é uma coisa legal, alto astral. Cara, ela ficou absolutamente apavorada com isso. Isso é uma coisa que quase ninguém sabe a respeito da personalidade da Janis, esse período. Tempos depois, cara, ela e a banda, ela ficou muito traumatizada com essa experiência, e ela e a banda, eles foram morar, eles saíram de onde eles estavam, eles foram morar numa espécie de comunidade, que ficava numa outra parte ali de São Francisco, que era muito próximo de onde morava o pessoal do Grateful Dead, né? Tem uma ideia. E foi nesse período, cara, que a Janis, ela ficou muito amiga de um dos fundadores do Grateful Dead, que era o tecladista e gaitista, o Ron Pigpen McKernan. Inclusive eles chegaram a ter um namoro, né? E por incrível que pareça, cara, ele era o único integrante do Grateful Dead que não usava drogas. Acho que por isso que ela se aproximou também do cara. Em compensação, bicho, o cara mandava ver na bebida, bicho. Tanto que ele morreu alguns anos depois, vítima de cirrose hepática. Depois de passar um bom tempo tocando ao vivo com a banda, eles arrumaram um contrato para gravar um disco. Primeiro eles soltaram um compacto, que é raríssimo hoje em dia, que é um compacto que tem Blind Man de um lado e All Is Loneliness do outro, que não vendeu absolutamente nada. E aí, por conta desse contrato, eles viajaram para Los Angeles para gravar o primeiro disco da banda, que foi lançado em 1967, que é esse disco aqui, ó, Big Brother and the Holding Company, tá? Só que tem um detalhe. Um mês antes desse disco ser lançado, aconteceu aquela famosa apresentação da banda com a Janis no Festival de Monterey. E aí, meu amigo e minha amiga, tudo mudou do dia para a noite. A repercussão dessa apresentação dela foi tão grande que a Columbia, a grande gravadora Columbia, comprou os direitos desse disco aqui e relançou o álbum, incluindo o nome dela aqui, ó, featuring Janis Joplin, para justamente capitalizar assim, o sucesso absurdo da apresentação dela com a banda. E realmente a banda, na época, estava mandando muito bem. Eles passaram, inclusive, a excursionar um pouco mais.
Inclusive, um bom exemplo de como é que a banda funcionava tá nesse disco ao vivo aqui, ó. Live in Winterland 68, tá? Só que foi lançado no Brasil, mas foi lançado décadas depois, né? É um disco ao vivo bem interessante. E essa repercussão do festival em Monterrey, cara, levou a banda e principalmente a Janis a participar de um monte de programas de televisão. E participar de matérias e revistas. E assim, e o destaque dado a ela era absolutamente inevitável. Ela era a estrela daquilo tudo. Tanto que, inclusive, cara, depois dessas apresentações de Monterrey, vários cartazes de shows mostravam que era Janis Joplin and the Big Brother Holding Company, né? Botando o nome dela em destaque. E claro que isso gerou um ressentimento dentro da banda absurdo. Foi aí que começaram a ter as brigas. Para piorar essa situação, não foram poucas as pessoas que chegaram para Janis e disseram assim: meu, essa banda aí é uma merda, cara. Você precisa trocar de banda. Você precisa fazer carreira solo. Você é a cantora, não são esses manés aí. E isso foi gerando uma tensão muito grande dentro da banda. Na hora de gravar o segundo álbum e o primeiro, que seria por uma grande gravadora, a Janis, ela se envolveu absurdamente dentro da produção do disco, né? A ponto do pessoal que trabalhou na época dizer que, assim, que ela era a primeira pessoa a chegar no estúdio e a última a ir embora. E o resultado foi esse disco aqui, ó. Ship Thrills, né? Que foi um estouro em todos os sentidos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa. Porque essa aqui é a edição originalíssima da época. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Que tem essa lendária, né, mitológica capa desenhada pelo Robert Crumb, né? Que eu já vou falar um pouco a respeito disso. E essa edição original aqui, ó. Olha que bacana. Né? É a edição original daquela época. Aí na capa tinha a edição americana. Lembra do Festival do Monterrey que eu falei pra vocês? Pois é. O festival foi filmado. E esse filme foi dirigido pelo um cara chamado D.A. Pennebaker. E esse filme, cara, foi lançado nos cinemas. E bastou a única canção da Janis Joplin no filme, que é Ball and Chain, para que a figura e a voz dela ganhassem uma amplitude tão grande que muita gente considera essa participação dela algo emblemático de uma era. É uma coisa impressionante. E o que pouca gente não sabe, cara, é que por muito pouco essa participação dela não foi incluída no filme. Por quê, cara? Porque o empresário da banda na época, um cara chamado Julius Carpen, ele tentou impedir que a banda fosse filmada. Porque ele não concordava com o fato de que a banda tinha que assinar um documento abrindo mão dos direitos de imagem, aquela coisa toda. E ele falou que não, de jeito nenhum. E a banda percebeu que seria um absurdo aquilo estar sendo filmado e ela não participar, e a banda acabou quebrando um pau nos camarins com o próprio empresário dele, uma coisa assim absurda. Tanto que, inclusive, a banda, passadas algumas semanas depois, mandou o Julius Carpen embora por causa desse problema. Ah, tem uma coisa curiosa, o Ship Thrills, né, o disco que eu acabei de mostrar aqui, tem muita gente que acha que ele é um disco gravado ao vivo, cara, e não é. Ele é um disco gravado em estúdio com os aplausos falsos, né? Só Ball and Chain foi realmente gravada ao vivo aqui. Esse disco aqui, cara, ele foi lançado numa data muito próxima da estreia do documentário nos cinemas, cara. As pessoas, quando assistiram o documentário, que foi um sucesso, e viram que o disco novo estava na mesa, estava disponível, cara, foi um estouro assim absurdo. E a Janis imediatamente passou a ser uma como é que eu vou dizer? Uma estrela de primeira grandeza. Aliás, deixa eu contar uma história, tem uma história curiosa aqui, lembrei agora. Essa capa aqui é absolutamente lendária, né?
Isso aqui era para estar aqui, ó, na contracapa do disco. Porque o que que acontece? A capa original seria a banda, né, a Janis e o restante da banda, pelados, deitados numa cama, todo mundo junto. E o disco ia chamar Sex, Dope and Ship Thrills. A Columbia chegou e falou assim: meu, vocês estão de brincadeira, não vai sair nada disso. E aí o Robert Crumb tinha desenhado isso aqui para a contracapa do álbum. Só que a Janis, que adorava revistas em quadrinhos, lembra que ela tinha se ligado ao pessoal do Texas Rangers na faculdade, lembra? Como ela adorava quadrinhos, ela chapou tanto com isso aqui, cara, que ela bateu o pé para que isso aqui fosse a capa principal do disco, tá? Você entende? Por isso que eu contei aquela história no começo, falando de que todas as experiências que ela teve na infância e na adolescência, isso ia influir no futuro. Pois é, aqui também aconteceu isso. E o mais incrível, cara, que pouca gente sabe, o Robert Crumb, ele não cobrou absolutamente nada para fazer isso aqui. Sabe por quê? Porque ele não queria receber o dinheiro sujo de uma gravadora. Eram outros tempos mesmo, né? E é claro que todo esse sucesso bateu na cabeça da Janis. E todo mundo falando: meu, essa banda é ruim, você é estrela. E a Janis tomou consciência de uma coisa que quase nenhum dos fãs dela pensa. Porque ela sempre teve aquela imagem simpática, né? Ela percebeu: meu, eu posso ganhar a grana toda pra mim, cara, eu não preciso dividir com os caras da banda. Então foi essa sensação de grandeza, de estrelato, mais a possibilidade de ela ganhar uma grana sozinha, que fez com que ela anunciasse que estava saindo da banda. Inclusive anunciou isso, chamou os caras e falou assim: ó, amanhã eu vou na imprensa e tô fora. Ela saiu do Big Brother The Holding Company e começou a pensar em carreira solo. E ela montou uma banda chamada Cosmic Blues Band, junto com o tecladista, aquele mesmo Stephen Ryder, lembra que controlava o distanciamento da Janis das drogas, lembra? Que depois ficou até meio namorado dela. E ela levou do Big Brother The Holding Company o guitarrista, o Sam Andrew. E ela quis agora fazer um som muito mais voltado para aquela paixão que ela tinha desde adolescente, do blues e também pelo soul. Mas foi exatamente no momento em que ela assumiu a carreira solo que as coisas começaram a degringolar na vida pessoal dela de uma maneira impressionante. Como vocês bem sabem, fama e dinheiro, quando vem muito rápido, você pira. Para você ter uma ideia, só as pessoas que eram do círculo íntimo da Janis, as poucas pessoas, sabiam, cara, que ela estava gastando em 1969 o que seria equivalente hoje a $1.300 por dia em heroína. Por dia. E na hora de gravar o seu primeiro disco solo, que é esse aqui, ó, o I Got Them, como é que é? Ele tem o título aqui, todo mundo chama de Cosmic Blues, mas na verdade o título dele é I Got Them Old Cosmic Blues Again, Mama. Esse é o título do disco. Todo mundo chama de Cosmic Blues. Só que para gravar esse disco aqui, que é o primeiro disco solo dela, essa aqui também é uma edição original americana, ó. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, ó. Tá até meio desgastada pelo tempo, tá vendo? Contra a capa. Só que pra gravar esse disco aqui foi um tormento, cara. Por quê? Porque o produtor, toda a equipe, cara, eles não conseguiam manter a Janis focada nesse disco, sabe? Assim, era quase impossível você mantê-la conectada o tempo todo para gravar esse disco, cara. A experiência foi um tormento, não para ela, mas para quem tava em volta.
Sabe onde você tem um relato muito preciso de tudo isso que vinha acontecendo com a Janice e os fatos posteriores? Você vai encontrar nesse livro aqui, ó. Com Amor, Janice, escrito pela irmã dela, a Laura Joplin. E esse livro inteiro, aliás, esse livro aqui é sensacional. Ele foi escrito baseado nas cartas, nas inúmeras cartas que a Janice mandava para a família, mandava para Laura, mandava para os pais. E é um livro assim muito legal, um livro muito traz detalhes muito íntimos de toda a vida da Janice, né? Pré-estrelato, pós-estrelato, o final trágico dela, que eu vou contar para vocês algumas coisas. E esse livro aqui é excelente, assim, é mais um lançamento da editora Belas Letras, cara, que faz um trabalho sensacional. E você pode comprar esse livro aqui com o nosso tradicional cupom de desconto. Meu amigo e minha amiga, você clica aqui no link abaixo, aqui na descrição do vídeo, e você pode comprar esse livro aqui com 20% de desconto. Basta, evidentemente, que você use o nosso cupom, né? E escreva lá, Regis Tadeu Indica. Tudo junto, tudo em minúscula. E você vai ter, então, 20% de desconto na aquisição desse livro aqui, que é muito legal. É uma leitura fascinante aqui. Você tem histórias sensacionais e sob o ponto de vista muito íntimo, né? Porque foi escrito pela irmã dela, que escreve muito bem, diga-se de passagem. Então não perca a oportunidade de adquirir esse livro aqui com um belíssimo desconto. Pelo amor de Deus, não vai marcar bobeira. Vai lá, entra no link, faz a sua compra, aí antes de finalizar, você preenche lá o cupom Regis Tadeu Indica, tudo em minúsculas, tudo junto, e você vai ter 20% de desconto em cima desse belíssimo lançamento da editora Belas Letras. E é óbvio que todo esse sucesso, todo esse burburinho, essa coisa toda em cima dela, fez com que ela fosse escalada, né, fosse contratada para tocar e cantar em Woodstock. Só que o que acontece, cara? A Janice, quando ela chegou no festival, ela estava tão chapada de heroína e de álcool que ela chegou no evento e ela teve que esperar 10 horas. 10 horas lá. E lá no local, o que ela fez? Bebeu mais e ainda se injetou a heroína, junto com uma amiga dela que foi lá. Por quê, cara? Porque você sabe muito bem que o festival de Woodstock, apesar de toda aquela mítica em cima dele, teve uma série de problemas e um dos maiores foram os atrasos nos horários das bandas, cara. Então, o que acontece? A Janice chegou lá, ela teve, por conta desses atrasos, cara, ela ficou 10 horas esperando, até que ela entrou para cantar às 2 da manhã. E ela estava completamente chapada, heroína e álcool. E a apresentação dela foi muito aquém do que as pessoas esperavam. Passou muito longe daquela fama que ela despertava nas pessoas, daquela adoração que ela apresentava nas pessoas, cara. Tanto isso é verdade que pouca gente sabe disso. A Janice pediu para que a apresentação dela não fosse incluída na trilha sonora do filme que foi lançado. Ela tomou essa iniciativa. Ela falou, cara, não põe porque eu mandei mal. E ela estava tão chapada. Isso ela pediu depois, evidentemente, né? Porque na hora ali do festival, na hora que depois que ela se apresentou, ela ficou por ali, zanzando por ali, bebendo mais. Ficou no restante do festival. Você tem uma ideia, cara? Quem assiste a apresentação no filme do Crosby, Stills, Nash Young, atrás deles tem um círculo de gente assistindo. Você consegue identificar a Janis Joplin ali no meio.
E ela também assistiu aquela apresentação do Jimi Hendrix, né? Que aconteceu 7 horas da manhã, por conta daquele atraso. E ela assistiu o show sentada numa espécie de uma van, né? Tipo uma perua, não chamava van na época, do Joe Cocker, junto com a Joan Baez. Ficaram lá assistindo o show do Jimi Hendrix. E aí, quando o pessoal começou a montar a trilha sonora do filme, começou a editar o filme, ela procurou os diretores, os produtores e falou: cara, olha, não coloca porque eu tava muito doida, isso vai queimar meu filme. E essa história, ela tá muito bem retratada também num outro livro muito legal da editora Belas Letras, que é esse aqui, ó, A Estrada para Woodstock, escrita pelo Michael Lang, que foi um dos organizadores do evento. Esse livro aqui tem uma série de depoimentos de todos os artistas que estavam envolvidos, de todo mundo que estava envolvido na produção. E é uma coisa sensacional, cara, porque você tem a exata dimensão do porquê o festival se tornou lendário e do porquê todos aqueles problemas foram meio que varridos para debaixo do tapete, para o grande público. Mas assim, esse livro aqui é sensacional e é um livro que traz assim exatamente com relatos muito sinceros, assim, não tem nada de chapa branca, de tudo que realmente aconteceu no festival, inclusive esse episódio da Janis. E esse livro, evidentemente, o lançamento da Belas Letras, você também pode adquirir aqui no nosso canal, clicando no link abaixo, preenchendo o cupom, escrevendo lá Regis Tadeu Indica, tudo junto, tudo em minúsculo, e você também pode adquirir esse livro aqui, que é muito legal, também com 20% de desconto. Então não marca bobeira, tá bom? Aproveita e já compra os 2 livros, que você vai ter um retrato fidedigno de toda uma era. É uma coisa impressionante, eu recomendo, tá bom? E essa detonação dela começou a ficar tão constante, cara, que naquele mesmo ano rolou um vexame muito grande num show dos Rolling Stones no Madison Square Garden, em Nova York. Eles armaram ali dela fazer um dueto com a Tina Turner nesse show. Cara, e assim, a Jane estava tão fora do ar, assim, estava tão detonada, estava tão maluca, que esse dueto assim, acabou sendo uma coisa muito constrangedora para quem estava assistindo esse show, cara. E esse estado de coisas foi tamanho, cara, que chegou um momento, logo no comecinho de 1970, o Sam Andrew, que era aquele guitarrista que estava na banda dela, que ele tinha saído do Big Brother and the Holding Company, ele ficou tão de saco cheio de fazer esses shows assim, meio ruins com ela, que ele saiu da banda e voltou pro Big Brother and the Holding Company. Olha que coisa incrível. E aí, em fevereiro de 1970, aconteceu aquela famosa viagem da Janis pro Brasil. Aquele episódio, todo mundo conta um monte de lendas a respeito disso, tem muita coisa total em verdade, muita mentira, muita lorota, inclusive aquele papo de que o Serguei tinha transado com ela, é uma das maiores mentiras da história da música brasileira. E é incrível, porque não rolou absolutamente nada disso, e o cara construiu uma carreira inteira em cima dessa lorota, né? Cascata, não aconteceu absolutamente nada. E ela veio pro Brasil exatamente para tentar dar uma maneirada na heroína e no álcool. Ela veio aqui pro Brasil passar o carnaval. Ela veio inclusive com uma das amigas que eram também amantes dela, uma garota chamada Linda Gravenites. Ah, pois é, você não sabia, né? Pois é, a Janis era bissexual, né? E nesse período aqui no Brasil, ela deu um tempo nas drogas, deu um tempo nas bebidas. E ela se engraçou e começou a namorar com um turista americano que ela conheceu aqui, cara. Um cara chamado David Niehaus, né? Que ela conheceu aqui, o cara que também não gostava de beber, não gostava de droga. Ela começou a namorar com o cara. E foi esse período aqui de limpeza que ela passou aqui no Brasil. Quando ela voltou para os Estados Unidos, ela quis levar o David com ela, só que o cara não podia, o cara teve um problema no visto dele, o cara não conseguiu embarcar, voltou para os Estados Unidos com a amiga dela. Quando
o David foi atrás dela nos Estados Unidos, ela já estava meio desencanada do cara e ela tinha voltado a mergulhar muito forte na bebida e na heroína. E aí o cara viu isso, inclusive ele chegou lá, ele viu vários dias ela se drogando na frente dele, e ele viu que ela estava com a garota lá que era meio namorada dela, o cara pegou e vazou, deu área. E aí quando ela voltou a se envolver forte com isso, cara, o próprio pessoal da Cosmic Blues Band começou a ficar muito de bode. E aí poucos meses depois, cara, saiu todo mundo da banda. E a Janis ficou sozinha. Então ela teve que montar uma outra banda de apoio, que ela inicialmente chamou como Main Squeeze, e depois foi renomeada como Full Tilt Boogie Band. E ela regimentou uns músicos canadenses que tinham já trabalhado com o Ronnie Hawkins, que é uma figuraça, que inclusive vocês têm que conhecer o trabalho do Ronnie Hawkins, que é bem legal também. Ela conseguiu uma simbiose, uma interação com essa banda muito legal. Então a gente ficou feliz. Ela passou a ter um momento de felicidade. E ela voltou a dar uma maneirada nas drogas, mas em compensação, ela começou mais uma vez, né, a beber que nem um gambá. Teve inclusive um episódio. Lembra quando eu falei no começo do vídeo que muito das experiências que ela teve na adolescência foram determinantes na carreira dela, na vida dela? Teve um episódio, cara, que ela, numa reunião de ex-alunos da faculdade, onde o pessoal maltratava muito ela, na faculdade não, na escola. E teve aquela reunião de alunos, né? E ela foi convidada, cara, e ela voltou para essa reunião. E ela voltou, cara, com um espírito de vingança, né? Porque ela voltou famosa, né? Toda a imprensa se reuniu para recebê-la. Ela deu entrevista coletiva para falar dessa festa de celebração, né? E ela voltou com um espírito de vingança, cara. Ela falou mal de todo mundo. Falou mal dos colegas de escola que maltratavam ela. Falou mal dos pais. Ela voltou com aquele espírito de: ah, é? Então olha só o que eu me tornei. E isso é um espírito de tristeza, né? Essa coisa de vingança, de você dizer: olha como eu sou boa agora. Isso demonstra uma tristeza na alma, demonstra um rancor muito grande. E é essa tristeza, esse rancor, cara, que fazia com que, durante toda essa trajetória da Janis, ela tivesse uma espécie de bipolaridade. E aí no mês seguinte, né, depois que teve essa reunião, cara, ela voltou a ensaiar e voltou a gravar em estúdio um novo disco, que seria produzido pelo produtor do The Doors, o Paul Rothchild. Esse disco, na verdade, ele meio que não foi completado, porque a Janis morreu de overdose, uma overdose acidental de heroína, no dia 4 de outubro de 1970. Antes de completar esse disco aqui, que depois foi lançado póstumamente como Pearl, tá? Isso aqui também é a edição original americana da época, tá? E Pearl era o apelido que a Janis tinha dado a ela mesma para diferenciar a personalidade alegre, vibrante, galhofeira, amiga e tal, da verdadeira Janis. Então havia a Janis real e havia a Janis que era a Pearl. Foi por isso que esse disco foi batizado dessa forma. Quase ninguém sabe disso. Ela morreu dessa overdose acidental. E o mais incrível, né, cara? Esse disco foi lançado pouco tempo depois da morte dela, cara. Esse disco vendeu absurdamente. Foi um dos discos mais vendidos de todos os tempos nos anos 70, cara. É uma coisa impressionante. Esse disco aqui ele tem uns detalhes muito interessantes, cara. Tem uma
obviamente que você sabe que tem Me and Bob McGee, né, que é uma das grandes canções aqui, que foi composta por um dos ex-amantes da Janis, que era o cantor country Kris Kristofferson, tá? Que inclusive que é um cara que se separou dela, cara, porque ele não aguentava mais vê-la detonando na heroína e no álcool, cara. Existe uma faixa instrumental aqui, nesse disco, que chama-se Buried Alive in the Blues. E por que ela é instrumental, cara? Porque essa música seria a canção em que a Janis colocaria a voz no dia em que ela morreu. E essa música aqui tinha sido composta pelo vocalista do Electric Flag, que era o Nick Grovenites. E, inclusive, depois chegaram a propor pro Nick que ele colocasse a voz aqui nessa canção, no lançamento póstumo. E ele se recusou. E é por isso que essa música aqui está na sua versão instrumental. Porque a Janis morreu no dia em que ela ia colocar a voz aqui. Para você ter uma ideia, cara, a última canção que a Janis Joplin gravou antes de morrer foi justamente aquela interpretação espetacular a capela que ela fez de Mercedes-Benz. E ela gravou esse take sozinha, sem instrumental nenhum. E ela estava muito feliz, cara, porque ela falou pro pessoal que ela tinha um segredo que ela ia contar em breve. Porque ela acreditava que ela ia se casar, cara, com um moleque de 21 anos chamado Seth Morgan, que era o cara com quem ela estava namorando e era o cara que fornecia drogas para ela. Vai vendo. Essa morte da Janis Joplin, ela tem algumas histórias muito contraditórias. A verdade mesmo é que na noite em que a Janis morreu, quando ela saiu do estúdio e foi beber em um bar com os caras, e ela voltou pro hotel onde ela estava, ela tinha programado um ménage à trois, um sexo a três, justamente com esse Seth Morgan e justamente com uma garota chamada Peggy, que era uma amantezinha dela também. Eles iam fazer uma surubinha ali, de leve. E nenhum dos dois apareceu. Os dois deram um cano nela. E ela deixou de ser a Pearl e voltou a ser a Janis. Ela estava sozinha no quarto de hotel. O Seth Morgan tinha pedido para um cara lá dos arredores enviar uma dose de heroína para Janis. Ela injetou essa heroína e ela foi até o saguão ali do hotel. Ela comprou um maço de cigarros. Ela queria trocar uma nota de $5, bateu um papo lá com o cara e voltou pro quarto, né? Acendeu umas velas. Ela preparava sempre o ambiente quando ela se drogava, cara. Acendeu umas velas, os incensos, botou uns lenços na parede, deitou da cama e ficou de bruços. Ela foi encontrada 18 horas depois, né? Entre a cama e o criado mudo, já em estado de rigidez cadavérica, cara. E assim, quem encontrou disse que ela provavelmente caiu no chão e a impressão que dava é que o nariz dela estava quebrado, cara. E o mais incrível disso, cara, é que o médico que fez a autópsia disse que provavelmente o que matou a Janis foi a alta qualidade da heroína. A alta qualidade no sentido de pureza da heroína. Porque a Janis não estava acostumada e ela acabou injetando uma heroína muito mais pura e foi exatamente isso que matou. Incrível, né? Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi mais um episódio do Aposto que Você Não Sabe, da Janis Joplin. Uma carreira muito curta, uma ascensão que demorou um pouquinho para acontecer, mas quando ela aconteceu foi uma ascensão meteórica.
que isso mexeu muito com a cabeça dela. Por mais que as pessoas tenham aquela imagem romantizada da Janice e tal, como a porra louca do bem, feliz. Não, cara, não era nada disso. Então esse foi mais um episódio, mais algumas histórias que certamente pouca gente sabia e agora sabe a respeito da Janis Joplin, tá bom? Não esquece de enviar os seus comentários aqui a respeito do que você acha da Janis como cantora e como artista. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal. Não esquece de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E eu volto muito em breve com mais um episódio dessa série Aposto que Você Não Sabe, tá legal? Então um abração, saúde para você, para sua família e para os seus amigos.